estamos agora de Casa Nova, né? Nós estamos aqui no ambiente, né, da Uniamérica, sediados aqui na Uniamérica, mas continuamos todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã no programa Projeto de Vida. O programa Projetos de Vida é patrocinado e é sustentado pela equipe da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e nós estamos sempre aqui nesse horário para falar justamente sobre o projeto de vida, para a gente trazer essas reflexões sobre o que eu estou fazendo, se faz sentido o meu dia a dia. Eu sou um cara automotivado, eu sou um cara realizado ou cheio de frustrações. A gente pode fazer uma autoanálise, pode fazer pequenos balanços da nossa existência e, de alguma maneira, colocar as coisas nos trilhos, ou seja, ajustar. Por quê? Estamos vivos, temos lucidez, podemos tomar decisões e assim vai. Então, o nosso objetivo aqui é justamente falar de um processo de você organizar, preparar a sua existência, o seu dia a dia, a sua semana, usar a agenda, usar ali uma programação para atender diversas áreas da sua vida. Nós sempre partimos de um princípio que eu, você, nós não vivemos só uma única vez. Nós temos um ciclo de existências. E é possível, com a nossa evolução, com o nosso desenvolver, nesse período entre uma vida e a outra, a gente começar a ter mais lucidez. A gente começar a ter mais reflexão sobre o que nós acertamos e o que nós erramos. E com isso nós podemos ajustar, refinar as próximas existências. A partir daí, quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma planificação do que nós temos que fazer com lucidez, com ponderação, é mais fácil então a gente otimizar as coisas da próxima existência. E aí nós nascemos, esquecemos tudo, né? Existe um processo que a gente estuda na Conscienciologia, que ao nascer, independente, né, do nível evolutivo, a maioria das pessoas passa por algum nível de restringimento dessa vida humana, e esse restringimento causa uma falha de memória. A gente não lembra o que nós já fizemos, não lembra das outras existências e não lembramos com lucidez a programação existencial ou o projeto de vida planificado. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na rádio? É justamente trazer depoimentos, levantar perguntas, trazer reflexão para que a gente consiga cada vez mais mapear, perceber esse projeto, porque ele, apesar de a gente não lembrar na íntegra, nós já temos algumas diretrizes, nós podemos identificar essas diretrizes e, com isso, fazer um melhor desempenho. Sempre no início do programa, a gente traz uma pergunta para instigar aí a reflexão, e lá no final a gente acaba respondendo. A pergunta de hoje é sobre o processo da antiprogramação existencial, que vai contra o seu projeto de vida. Quando a gente fala de aporte do ponto de vista da programação, a gente analisa aí questões que você recebeu, recursos, né, para a sua assistência. E tudo isso foi planejado, muitas vezes, na sua intermissão. Do ponto de vista, então, da relação entre a nossa condição de intermissivista, de ter lucidez entre uma vida e outra, a gente pode melhor relacionar esse conceito de coisas que são anti o processo dos aportes, algumas coisas. Por exemplo, a questão da própria cultura, a questão do que você recebeu e o que você retribuiu, e a questão também do aporte que você teve mental somático, de lucidez, exemplo, estudos, etc., que você desperdiçou. Então, a questão aqui que a gente está querendo trazer é uma reflexão mais sobre esse assunto. Tá? Trazemos também no início, no primeiro bloco, uma questão do que o Caio Polizel, ele traz um comentário sobre autogestão consciencial. Essa autogestão é fruto de um livro que ele fez, que ele organizou, e está à venda na Shopcons, www.shopcons.br. Então podemos pegar uma dica, né, do Caio e já voltamos.
Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre um tema relacionado à área profissional e à área pessoal, do autoconhecimento, da autorreflexão. Eu vou aproveitar aqui uma referência que existe na área da administração, que é um autor conhecido, Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele escreveu vários conteúdos, mas existe um conjunto de lições que até é escrito dentro de um e-book, que é o chamado Guia Definitivo para Entender Peter Drucker. E eu ressalto aqui 7 lições que, segundo o e-book, eles ampliam até essa quantidade, mas eu vou ressaltar 7 lições que provavelmente Peter Drucker gostaria que cada um dos profissionais, das pessoas, aprendesse. Para quem não conhece o Peter Drucker, ele é o, podemos dizer, como o pai da administração moderna e que ele influenciou, e também ainda podemos falar que ele influencia o trabalho e o pensamento de várias pessoas, empresas ao longo do mundo. Entre outras coisas, o que eu acho bem bacana de falar é que o Peter Drucker, ele acreditava fielmente que a condição humana ela podia ser desenvolvida pela gestão mais eficaz e pela liderança mais ética em todas as organizações, em todas as empresas pelo mundo. Isso, por si só, já é bem bacana de pensar. E aí, as 7 lições que eu estou considerando aqui com bastante valiosas para ressaltar na nossa conversa, eu começo aqui falando da primeira delas. Seja autoconfiante. O Peter Drucker ele falava muito sobre o desenvolvimento do senso de segurança, que seria um passo a passo desenvolvido ao longo dos anos. Então, a autoconfiança prescinde do autoconhecimento. A gente aqui na Conscienciologia fala muito da realidade do autoconhecimento, da autopesquisa. Então, o primeiro ponto aí, fundamental a ser refletido, é esse da autoconfiança, para que você pare e reflita sobre esse. Que outro ponto ele gostaria, provavelmente, que todos tivessem se desenvolvido? Ele falava, se continuar fazendo o que fez no passado, você fracassará. Em resumo, ele ressalta que as empresas que se apegam no passado estão fadadas ao fracasso. E também podemos relacionar isso com as pessoas. Aquela pessoa que fica olhando somente para aquilo que funcionou em determinado momento, aquilo que ela tinha em determinado momento, os relacionamentos, e não olha para o futuro, provavelmente vai ficar para trás. Terceiro ponto que eu quero ressaltar é aborde os problemas com ignorância. Essa era uma das falas dele. Segundo Drucker, ele falava que ninguém precisa ter medo da própria incapacidade de resolver um problema. Nós temos que olhar para aquele problema e falar, ok, eu não conheço, mas eu tenho ênfase, eu gostaria de aprofundar e aprender, entender o que envolve isso tudo. O quarto ponto é desenvolva seus conhecimentos extras. Peter falava que e sustentava enfaticamente que outros elementos eram importantes, pois contribuíam para a formação do gestor completo, eficaz. Então, aquilo que nós falamos aqui na Conscienciologia da importância da polimatia, de você ter um bom nível de conhecimento de diversas realidades. E essas diversas realidades precisam refletir você ser um especialista em matemática, mas ter uma visão genérica, generalista em diversas outras áreas. O quinto item é o item, o desempenho notável é incompatível com o medo do fracasso. Então, eu não devo ter medo de fracassar, porque fazendo, desenvolvendo, se submetendo a todo o conjunto de riscos que ocorrem no dia a dia, que nós vamos, de fato, ter um bom desempenho. Mas eu preciso arriscar, ter teática, eu preciso pesquisar, eu preciso fazer aquilo, correndo os riscos, obviamente, calculados, mas é importante se traçar este caminho. O sexto e penúltimo item, você não pode prever o futuro, mas pode criá-lo. Uma das mais frequentes frases do Drucker era essa: pare de se preocupar com o seu ambiente no futuro. Ninguém pode prevê-lo. A gente pode influenciar, tem o contexto da programação existencial, mas a gente não pode prever o futuro. Então, viva o presente, vivencie tudo o máximo que você puder, com lucidez, com discernimento, mas fazendo e trilhando um melhor futuro, porque está na sua mão essa construção. E o sétimo e último item é
é preciso conhecer as pessoas para liderá-las. É muito importante cada um de vocês pensar sobre isso, qual a importância de ter um vínculo maior com as consciências com as quais interagimos. Então fica aqui a provocação para você pensar e entender um pouco mais sobre um conjunto de itens que possibilitam você a conduzir um dia a dia melhor, pessoal e profissional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, vocês gostaram da informação do Caio? Muito bacana, né? A gente sempre vai aprendendo e todo sábado a gente tem esse momento da autogestão, tá? Vamos para um rápido intervalo comercial e em seguida retornamos. Fique ligado. Voltamos, pessoal, voltamos. Estamos aqui na nossa RCI, correta? Ainda sempre ao seu lado, mas instalações novas, diferentes. Estamos aqui na Uniamérica, né? A gente sabe que todo esse processo faz parte, que a faculdade ela está abraçando, né, a rádio, e tem aqui o curso de jornalismo, tem outros cursos aqui justamente que vão abarcar esse projeto também da rádio. E vamos hoje começar aqui a entrevista. A entrevistada será a Fátima Silva. Tudo bem, Fátima? Como que vai? Tudo bem, André, e você? Tudo ótimo. Fátima, eu vou te apresentar e aí vamos começar. Vamos conhecer um pouquinho melhor de quem é a Fátima, né? A Fátima, ela é graduada em Letras, Literatura Brasileira, Portuguesa, fez aqui na UniOeste, estudou aqui na UniOeste, é pós-graduada em Sondagem e Literaturas, também na UniOeste. Tem aqui curso de Educação Especial Inclusiva, mestrando em Economia e Educação, voluntária da Consciologia desde 2014, atua hoje dentro das instituições conscienciocêntricas, na própria APEX, né, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, desde 2016. Também voluntaria na Justiça Restaurativa, SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções e Conflitos e Cidadania, que é o fórum lá de Cascavel. Bom, Fátima, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer enorme estar ali com vocês pela RCI. É isso daí, então vamos lá. Fátima, então a gente sabe, né, que você lida até lá na Apex com relação ao próprio voluntariado. Você tem muito forte essa área, né, da pedagogia, do esclarecimento, né, ou seja, e até mesmo na justiça restaurativa. Eu não sabia desse teu lado. E você atua bastante assim nessa área da justiça? Essa área da justiça restaurativa? É uma área onde nós temos uma formação, né? A formação eu fiz aqui no Fórum de Cascavel. A formação que nos é dada é como facilitador, né? Tem a mediação e tem o facilitador. Eu sou facilitadora. A minha função é entrar em contato com as partes, né? O ofensor e vítima, e propor a eles um encontro, uma conversa. Então, são sim, feitos passos para chegar na grande conversa onde vai ficar o ofensor e vítima. A gente tem o pré-círculo, né, que é onde nós levamos a vítima, né, aquela pessoa que se sentiu assim, atingida, violada os seus direitos, e nós conversamos com ela, né, passamos para ela assim, a ideia de que ela vai ter a oportunidade de ficar frente ao ofensor, de ouvi-lo, né, por que ele fez aquilo naquele momento com ela. E em outro momento, a gente, dentro do pré-círculo ainda, nós temos esse momento que nós conversamos com a vítima, onde ele tem a oportunidade também de dizer, né, de esclarecer por que ele fez aquilo, por que ele fez aquele ato de violência, aquele ato que gerou um conflito na vítima. E quando a gente leva para o grande círculo, né, que a gente fala, que hoje a gente está no virtual, né, André, por causa da pandemia, está tudo no virtual agora, também o círculo está funcionando também no virtual. A vítima e o ofensor ficam frente a frente
e nós trabalhamos como facilitador para que um ouça o outro. Isso não vai tirar a sentença, a pena da vítima, Sim. mas vai propor a ele entender, né, que o que ele fez, ele teve uma consequência na vítima. Muito bom. Querendo ou não, isso é um viés de TARES, né? É um viés de tarefa do esclarecimento, né? De certa maneira, você está ajudando esclarecendo o povo, tirando um pouco a emoção, né, e colocando mais a razão, mais o acolhimento, não é isso? Isso. Uhum. Agora, o que eu queria saber é por que você vem pesquisando, né, sobre assistência através justamente da TARES, dessa tarefa do esclarecimento, aliada ao projeto de vida, à programação existencial? Olha, André, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma contextualização um pouquinho da minha vida, bem rapidinho. Eu sempre gostei muito dessa área de poder ajudar, né, de poder prestar assistência ao próximo. Sempre me foi muito assim, importante saber que a pessoa está, que eu posso estar promovendo o bem-estar no outro. E na Conselhologia, a gente vê assistência de dois viés. Nós temos a TACOM e a TARES. E eu fui pesquisar sobre as duas um pouquinho com mais profundidade. Venho pesquisando porque é uma área muito ampla, né, da Conselhologia. Eu vi que eu praticava muito a TACOM, né, por falta de embasamento, né, até mesmo de conhecimento da tarefa de esclarecimento. Quando eu fui estudar sobre a tarefa de esclarecimento, eu vi que eu poderia, em certos casos, né, que a gente percebe, você pode usar da TACOM de primeiro momento, que eu tenho assim, mais como acolhimento, e aí, em cima disso, você vai fazer a TARES com a pessoa, né? E fazia isso já no meu trabalho, né, como aluno, como você mesmo falou, eu sou professora. Estou agora numa posição como tutoria pedagógica, mas também não deixo de não estar na escola e trabalhando diretamente com a pessoa que trabalha com o aluno, que é como professor. E nós eu faço isso ainda também com um profissional da educação. E agora, eu digo agora porque depois do conhecimento da Conselhologia, a gente vendo, né, tudo essa questão da multidimensionalidade, que nós assim estamos assim ali para poder ajudar aquela consciência que às vezes não está vendo assim o que é mais óbvio. Então você vai esclarecendo e vai vendo que aquilo vai tendo mudança. E isso para mim é muito importante no projeto de vida, porque eu tenho por hipótese que faz parte da minha ProEx, sabe? Da minha programação existencial. Então, é um projeto de vida que eu venho construindo desde então, e através da assistência TARES. Agora, Fátima, me diga uma coisa. Foi sempre assim? Você sempre trabalhou com a TARES ou você já mexeu com a TACOM? Ou seja, a tarefa da consolação. Eu queria saber, para verificar o seguinte, se teve algum momento que deu algum estalo, deu algum despertar, alguma reflexão mais profunda, que você viu que valeria a pena mais usar a TARES, a tarefa do esclarecimento, em detrimento da TACOM, que também ela é necessária, né? A gente não pode, vamos dizer assim, esquecer que muitas vezes você precisa realmente dar um prato de comida para alguém, para uma pessoa que está com fome, para depois ensinar e ajudá-la a pensar, a sair daquele problema, desenrolar aquele novelo, né? Ali aquele embrulho que a vida às vezes dela chegou naquele ponto. Então, quer dizer, qual que foi o seu estalo nesse processo? E como que foi? Como que foi? Eu não entendi a última parte, André. Não, você sempre fez TARES desde a tua infância, desde a juventude? Sempre foi assim? Você sempre pensou, vou fazer TARES? Ou você fez TACOM? É isso que eu queria saber. E se você teve algum salto, algum momento que você falou, eu vou fazer diferente? Olha, André, eu acho que eu fazia TARES sem saber que era TARES, mas eu iniciava pela TACOM. Eu vou te dar um exemplo de quando eu era mais jovem, né? Eu sempre fui envolvida em movimentos. Movimento de juventude, sempre era líder de grupo de jovem, líder de encontro de oração, catequista, campanhas. Já me colocaram para ser candidata a vereadora.
Enfim. Eu Mas sempre você estava chegou a muito ser ligada. candidata, não? Não, eu não quis. Ah, bom. Não quis. Não que não Não seja quis, não, na importante, mas é época. que a gente não conhecia seu lado, né, Fátima? É. Então, eu tive envolvido também com ONGs, como voluntário, né? Eu voluntariei no LACA, que era chamado Lar dos Anjos, que cuidava de crianças aidéticas, já fui diretora administrativa, enfim. Mas, assim, eu sempre achei que você ajudar não é para você dar uma cesta básica, né? Era você ensinar que você poderia ganhar aquela cesta, mas alguém tinha pago por ela. E que você, de uma certa forma, se você trabalhar de algum jeito, seja servindo um café, varrendo, limpando, você vai ter o seu dinheiro para você também comprar a sua cesta. Eu tive uma vez no movimento de um grupo de jovens que nós fizemos uma grande campanha. Inclusive, na época, a TV Naipí veio para Foz e eu fui para a TV Naipí falando desse grande campeonato, dessa grande campanha. Só que nós fizemos a campanha, fizemos toda uma triagem naquele local, era numa favela, um bairro bem pobre da época. Só que para mim, eu fui além daquilo lá, sabe? De fazer as cestas, de levar na época de Natal. Eu propus, assim, com a Sucan na época, da gente ver o melhor lugar para fazer um posto de água, para fazer horta comunitária. Então, assim, eu sempre achei que você tem que Ajudar a pessoa a pescar, né? Ensinar a pessoa a pescar, não dar só o peixe para ela. Exatamente. Aí até meus colegas questionaram na época, mas como que você vai dar trabalho para esse povo? Eles não têm nem como trabalhar. Eu falei, tem terra. E nós partimos, fizemos um poço. Aí eu peguei o pessoal, aí sim, pegamos e ganhamos material para construir ali em volta de tijolo, daquele poço, para não entrar água. Fizemos horta comunitária, tá? Só que nem todo mundo trabalha, né? Mas os que ficaram naquele lugar, eu tive a oportunidade de ver novamente, né, aquele local, e eu vi, assim, uma modificação muito grande. Aí depois eu não pude continuar com o trabalho, porque eu fui fazer faculdade, né, me envolvi com a docência mesmo, já com o ensino médio, então me tomou mais tempo. Mas eu continuei trabalhando com um grupo de jovens, mas sempre questionava quando alguma coisa era vinda só em época, sabe, André? Época de Natal, vamos dar uma cesta. Época de Páscoa, vamos adotar uma criança para dar um... Então, eu sempre questionei muito, por que ajudar só na época de datas comemorativas? Ou seja, o assistencialismo, você questionava o assistencialismo como um todo. Você queria resolver o problema de maneira definitiva, né? Exato. Eu queria efetividade na ação e não tapar a coisa, né? Então, assim, de certa forma, você é bem visto e às vezes mal visto também, né? Porque, poxa, tem coração de pedra, né? Mas quando você esclarece por que você tem aquela visão, né? No caso ali do pessoal que nós ensinamos eles a fazer a horta comunitária e até vender produtos depois para fora, eles perceberam que não era assim, que essa visão minha, eles falavam assim, pode ser uma visão muito futurista das coisas. Eu falei, não é futurista, é realista. Se tem terra, se tem mão, se tem braço para plantar, vamos plantar, né? Tem espaço ali. Então, eu penso sempre assim, André, se você tem como fazer, ajudar a pessoa a ir na raiz do problema dela, né? E entendendo por que ela está nessa situação hoje, é muito mais assim, eu não sei se é mais fácil, mas é muito mais prático para ela curar até mesmo um comportamento que ela tenha hoje, né? Uma ação que ela faça hoje que tenha prejudicado a ela e o entorno dela. Então eu vejo assim, tá? Muito bom. Viu, Fátima, eu queria saber de ti, você comenta, acho que dentro desse teu papel de interação e até como professora, como pedagoga, né, como pessoa assim nessa área da licenciatura, eu sei que a gente tem que escutar muito os outros, né? Porque não é só falar, a gente tem que saber entender, a gente tem que saber interagir. Eu queria escutar de ti, até mesmo dentro dessa tua expertise, né? Como que você faz, então, para aplicar, para desenvolver e utilizar essa escutativa,
o processo da empatia e o processo justamente da alteridade na assistência e explicasse um pouquinho sobre essa condição. Mas não fale agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E aí, você que está em casa, você que está no carro, você que está escutando a RCI, como que é? Sempre estamos aqui ao seu lado e num programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, se você não sabe, fala para os teus amigos, fala para os teus parentes, coloque ali na programação para todo sábado, entre as 10 e as 11 horas da manhã, acompanhar a gente e escutar uma reflexão, um ponto de vista diferente, falando justamente sobre o projeto, a programação existencial, aquilo que você veio fazer aqui nesse planeta, dando mais sentido para a sua vida. E nós estamos aqui falando com a Fátima. A Fátima, a gente viu ali que ela tem assim um currículo muito sólido do ponto de vista de assistência, mexendo lá com a licenciatura, mexendo com o processo na mediação de conflitos ali no Fórum de Cascavel, ou seja, voluntária da justiça restaurativa, que é uma coisa super séria, super importante, né? A gente tem que saber desarmar a bomba e não ser um detonador, né? Um incendiário, né? A gente tem até uma frase, né, de um filme aí, que a menina que sonhava em ter 1 litro de gasolina e uma caixa de fósforo, uma coisa assim. Isso é fácil, né, Fátima? Agora, o difícil é você suar a camisa e fazer justiça restaurativa, ir lá para o fórum, ajudar as pessoas, ajudar a aconselhar, apaziguar, pacificar os outros. Isso que é o difícil. Eu quero ver fazer um filme assim, olha, o pacificador, né? O reconciliador, aquele que auxilia os casais, auxilia a sociedade, faz com que as pessoas não briguem, que elas entrem em conciliações e reconciliações, não é verdade, Fátima? Isso que é o difícil. Isso é verdade, André. Agora, Fátima, só assim, para a gente aproveitar o gancho da outra pergunta, a gente falou que para fazer tudo isso, mas fica à vontade, você pode aprofundar essa reflexão que eu trouxe, mas só amarra com a questão lá da empatia que a gente estava falando, né, que a gente precisa de ter empatia, a gente precisa ter uma escuta ativa, né, porque senão a gente não vai entender o que o outro está dizendo. E você também traz a questão aqui da alteridade na assistência. Dá para aprofundar, porque tudo isso é fazer isso que você está falando da reconciliação, da conversa, né, do esclarecimento. Isso mesmo, André. Quando eu coloquei ali a questão da escutativa, empatia e alteridade, isso na assistência, a escutativa, ela é o começo de tudo. Porque a escutativa, ela também é chamada de escuta reflexiva e de escuta empática já, né? Então, já tem quase todo esse processo ali de segmentação na escutativa. E quando a gente fala escutativa, é você estar ali para aquela pessoa, sabe? É você querer ouvi-la. Aí você observa os gestos dela, enfim, a linguagem corporal e a verbal. Porque tudo isso fala alguma coisa, né? E quando a gente está pronto para isso, o problema já começa a se desvencilhar, sabe? Já começa a sair aquele novelo, ele já começa a puxar-se um fio, porque a pessoa se sente assim importante, porque alguém parou para ouvi-la. Essa semana mesmo, eu estou com um processo da Justiça Restaurativa desde o mês de outubro. Então, assim, o juiz, a pessoa faz o processo, né, uma ação contra a outra, né, a vítima e o ofensor, e o juiz, ele passa por um processo, depois ele caminha para a Justiça Restaurativa, né, os facilitadores. E a gente tem sempre trabalho em 2, facilitador 1 e 2, nesse processo eu estou sendo a 1, que conduz ao meio, né, do círculo restaurativo, ou círculo da paz, chamado também. Então, assim, nós fizemos toda essa conversa ali, e eu tive que, quando a vítima, quando eu fui ouvi-la, ele começou com uma certa agressividade. Eu disse, olha, fulano, eu estou aqui para ouvi-lo, eu não estou aqui para julgar você, para ter preconceito com você, tanto é que eu não conheço você. E mesmo se eu conhecesse, eu não tenho direito de fazer nenhum julgamento com você. André, a pessoa desarmou completamente.
e ela começou a falar dela em primeira pessoa. Ela esqueceu a pessoa que ela ofendeu, porque ela também tinha a ideia do porquê que ela fez aquilo, e ela se abriu de um jeito assim, que eu sentia assim, o clímax assim, daquilo que a gente quer no final do círculo restaurativo, que é a pacificação íntima, sabe, do ser. Então, assim, a escuta ativa, ela é muito importante. E aí depois a gente usa de rapport também, eu não coloquei aqui para você, mas a gente também tem um rapport. Geralmente, a gente faz essa conexão com o outro, com alguma situação também que pode ter sido idêntica com a gente. E quando a gente faz isso, a gente vai entrando mais ainda no ser da pessoa, na consciência da pessoa. Já não é mais o ofensor, mas é a consciência que está ali. E aí a gente vai de empatia, vai trabalhando com aquela pessoa. Tem certa situação que a gente usa da alteridade, da assistência, porque é a cultura da pessoa, é como ela foi criada, né? Então, aí tem toda uma contextualização histórica e cultural dessa pessoa. Por exemplo, assim, quando a gente fala em alteridade, nós temos aqui em Foz várias culturas, né? Nós temos várias etnias aqui em Foz. E às vezes a gente tende a julgar uma certa etnia. Mas quando eu faço essa alteridade, quando eu uso de alteridade, eu vou realmente entender por que aquela família, por que aquele ser age daquele jeito. É a cultura do país dele, né? É o jeito que ele se faz serviço na sociedade. Então, a escutativa, a empatia e a alteridade, ela permite com que a gente faça uma assistência mais pontual e poder adentrar na TARES. Ô, Fátima, quando você está chamando a atenção sobre o processo da alteridade, você, na verdade, está mostrando que o outro é justamente distinto, né? Ou seja, ele tem a sua personalidade, ele tem os seus desejos, as suas características, ou seja, ele é diferente de mim e mesmo assim eu tenho que respeitá-lo. É mais ou menos isso, né, que você está trazendo. É conviver com os diferentes, não querer que os outros, só relacionar dentro desse processo que você está chamando a atenção com as pessoas que são iguaizinhas à tua forma de pensar e funcionam meio que no teu grupinho. Você meio que interagir com todos, independente da condição dele. É mais ou menos isso que você está trazendo, né? Isso mesmo, André. Você chegou bem certinho no que é a proposta dessa escuta ativa, né? E o chegar na alteridade. É você ver a pessoa como um todo, né? Cultura, enfim, tudo que ele carrega, né? Na genética e na conciologia também, na paragenética. Agora, você também poderia falar para a gente sobre a importância da intercompreensão, levando justamente essa história do ganha-ganha, né? Ou seja, os dois podem ganhar, não há necessidade de um ganhar e o outro perder dentro de uma relação de troca, não é? Porque a gente às vezes pensa, não, olha, eu vou fazer um negócio, o outro vai perder, eu vou ganhar, e fica feliz. Não, mas e se nós dois ganharmos, não é isso? Isso parece uma coisa simples, mas na prática precisa ter um exercício ali, uma intencionalidade positiva, não é mesmo, Fátima? Isso mesmo, André. Para mim, eu falo sempre que eu ganho muito com esse tipo de assistência que a gente faz, né? Onde você coloca a escutativa em primeiro lugar. Por que eu ganho com isso? Porque cada ser humano, cada consciência tem a sua história. E eu posso aprender muito com a história do outro. E eu estou ganhando. E o outro também pode aprender com a minha história. Só o fato de eu parar de ouvi-lo, ele já está ganhando alguma coisa. Ele está ganhando alguém que vai ouvi-lo. Às vezes, André, você não precisa falar nada, sabe? Já tive situação que a pessoa quis falar comigo e eu senti necessidade de não precisar falar nada. De só ficar ouvindo a pessoa. E a pessoa entrou assim no momento de cartaz. Porque ela falando, né, falando comigo, ela percebeu assim, puxa, é isso, agora sim, Fátima, eu percebi. Então, assim, a intercompreensão, né, que leva essa questão do ganha-ganho, do ganha-ganho, é isso, porque você ganhou ouvindo a pessoa,
Você também ganhou aprendendo com aquela pessoa, né? O que ela trouxe ali para você, o conflito ou o não conflito, pode ser só uma maneira de um posicionamento de ver a vida, né? Então, assim, eu acho sim que a gente ganha bastante com tudo isso. Sai todo mundo ganhando, né, no final das contas. Muito bom. E é interessante, a gente tem que trazer essa filosofia de vida, né, Fátima, talvez para o nosso dia a dia, não ficar uma coisa teórica, né? Que às vezes a pessoa ela acha isso bonito, né? Tem muita gente que acha coisas bacanas, mas não põe na prática. E pelo que você está vendo, acho que a tua postura, teu exemplarismo, você, ao meu ver, pelo tudo que você está dizendo aí, as atitudes, o voluntariado que você faz, desde a Apex, né, que você lida com pessoas, né, que na Apex você cuida justamente do voluntariado em si, ou seja, nessa aproximação, nesse acolhimento, no entendimento das necessidades dessas pessoas, no voluntariar, porque é só assim, estendendo a mão, entendendo o outro, que de repente vamos nos ajudar a funcionar melhor quanto grupo, né? Então eu vejo que você está se tornando cada vez mais especializada nessa área, né, Fátima? E você, vamos dizer assim, nesse sentido, qual que seria a importância para a gente usar o processo do acolhimento, o trinômio acolhimento, mediação e encaminhamento? Mas eu não queria que você falasse isso agora, vamos para um rápido intervalo comercial de novo. E aí, ouvinte, fique ligado. A doutora Fátima aqui, olha, é especialista nesse processo, empatia, reconciliação. Olha, ela vai dar dicas aí, aproveite e fique ligado. Até mais. Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado, no programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff. Estamos todos os sábados, das 10 às 11 horas, aqui com o programa Projeto de Vida. E o Projeto de Vida é dedicado a você, para você entender mais e buscar reflexões a respeito do continuar, do desenrolar, das ações que nós estamos tomando no nosso dia a dia, pegando exemplos, trazendo aqui convidados que vão nos abrir a visão, né, para entendermos e refletirmos um pouco mais. Nós estamos entrevistando a Fátima Silva. A Fátima Silva, vocês que acompanharam desde lá do início, ela é licenciada justamente nas línguas portuguesa, né, portuguesa tanto a vertente brasileira quanto a de Portugal propriamente dito, né? E existem diferenciações, né? Existe uma língua unificada, mas além de professora, ela também trabalha na justiça restaurativa. A gente jogou uma questão ali no ar, que ela traz a importância justamente da empatia, de diversos fatores, e aqui ela ficou, né, de falar para nós sobre uma questão de um trinômio, que são 3 palavras que associadas vão dar um sentido conjunto potencializador. E esse trinômio seria acolhimento, a mediação e o encaminhamento. Fátima, até como você está trabalhando inclusive com o voluntariado, né? Ou seja, ajudando e acolhendo as pessoas que querem usar a sua hora vaga a favor dos outros, que é o ganha-ganha que a gente estava dizendo um pouquinho anteriormente. Como trabalhar esse trinômio e a importância? André, eu acho bastante importante, né? Agora, o voluntariado é uma oportunidade bem grande que a gente faz. Nós temos voluntários que chegaram através do contato da PEC. Mas nós temos voluntários que vieram porque afinizaram com a IC, com a Mater Pensênia da IC. Então, o que aconteceu? Eu recebi e-mails que a pessoa foi lá no site da Apex e colocou, até foi para pedido do CIAPEX, mas ela falou, eu não quero ser Apex, eu quero ser voluntária da Apex. Eu tive o último caso com a pessoa voluntária que ela entrou dessa forma em contato para voluntariar. Então, o que aconteceu, né? Eu primeiro quis saber o que ela sabia da Apex, por que dela ter escolhido a Apex, enfim. Nós iniciamos uma conversa. E eu fui falando sobre a IC.
como que é essa IC, né? O que ela trabalha, qual o objetivo da IC. Lembrando, né, Fátima, que IC é né? instituição conscienciocêntrica, né? Só para o pessoal saber, né, de casa, que é uma instituição que é focada e centrada na própria consciência, que é o eu, você, nós, todos somos consciências, né? Não é ser consciente, mas é a consciência, é esse princípio que está em evolução, que somos todos nós. Mas, Fátima, então vamos lá. E aí a gente vê que você aplica isso no voluntariado, né, esse trinômio? Sim, é aplicado sim. A gente faz o acolhimento. É importante esse esclarecimento que você fez, né, quando a gente fala sobre a IC, né, essa importância da IC, e o acolhimento. Então, você vai assim, explicando para a pessoa como funciona todo o processo dessa consciência, dessa IC que estuda a consciência, né, o propósito dela, no caso da nossa PEX, que é a programação existencial, a programação de vida, né, que a consciência vem do intermissivo, de uma outra vida, entre vida. E aí, o que a gente faz? Fazendo acolhimento, vamos fazer mediação. Olha, nós vamos, então, te encaminhar a política do voluntariado, você vai estar de acordo ou não, você vai ler, depois você vai me passar quais são os pontos que ficou em dúvida, né? Se você concorda, vai ter ali aquela ficha de entrevista, que a pessoa preenche. Então, aqui a gente já começa uma mediação, né? Aí seria a voluntária, né? No caso, foi a voluntária, fazendo a mediação com a PEX. E depois a gente faz o encaminhamento. Esse encaminhamento aqui também, e durante a mediação, a gente faz o processo da entrevista, né, André? Quando a gente convida a pessoa, ela leu a política, ela preencheu aquela entrevista, né? Porque ela tem que sentir a vontade na IC, ver se realmente é aquilo que ela quer voluntariar, né? E eu trago isso também para outros voluntariados. Quando eu estava no voluntariado de uma ONG que cuidava de criança idética, esse processo eu fazia também. A pessoa falava assim, olha, eu quero voluntariar com vocês. Eles diziam assim, o que você conhece sobre nós, né? Então, você faz todo aquele acolhimento, aquele esclarecimento para a pessoa, e depois você vai mediar realmente se ela quer voluntariar ou não. Ela passando pelo processo da conversa, da entrevista, onde ela vai poder falar um pouco sobre a experiência dela, né, a pesquisa dela, a gente faz um encaminhamento já para o voluntariado. Dentro do setor, né? Dentro da PEX, tem vários setores, então a pessoa, de repente, ela afiniza mais com uma área do marketing, por exemplo, né? A área do financeiro. E também na ONG, quando eu fazia essa mediação com a pessoa que ia voluntariamente, fazia isso, olha, aqui dentro da ONG nós temos esse trabalho, temos que cuidar direto com a criança, temos que cuidar direto com o financeiro, enfim, a gente faz ali o encaminhamento da pessoa. E a pessoa vai para aquela área ali, vai trabalhar voluntariamente. Durante a mediação é feito todo o esclarecimento de como que é que funciona o horário, né, que a pessoa vai fazer o voluntariado, qual a postura dela como também voluntária ali, né, enfim. Agora, eu Fátima, acho que esse Oi. Desculpa, mas é interessante você falando tudo isso. A gente vê a importância do voluntariado, né? Tem muita gente que desconhece, tem muita gente que tem preconceito. Tem muita gente que fala assim, não, a pessoa tá dando dinheiro para os outros que não precisam. E não é bem assim. Existe um provérbio, não sei se você já ouviu falar, um provérbio inglês, que é assim, ó, no pain, no gain. Você já ouviu falar nisso? Não entendi, André. Tem um provérbio em inglês que é chamado no pain, no gain. O que quer dizer em português? Quer dizer, sem dor, sem ganho. Então, ele está muito focado naquele processo de que, olha, eu para ganhar alguma coisa, eu tenho que sofrer, eu tenho que suar, eu tenho que me martirizar. E o que a gente percebe? Que o voluntariado, ele é numa contramão desse processo. Por quê? Você, quando está estendendo a mão em qualquer tipo de voluntariado, seja um voluntariado de consolação, um voluntariado de itares, de esclarecimento, você vai estar ganhando sempre. Principalmente se fizer de uma maneira correta, né, honesta do ponto de vista de sem corrupções, né?
e, de alguma maneira, está ali dedicado àquele trabalho, não está querendo ficar bem na fita. Porque você sabe, né, Fátima, tem gente que fala, ó, eu vou lá fazer aquele voluntariado, mas é para tirar um selfie, é para fazer média, é para querer aplauso. Então, a intencionalidade dela nesse voluntariado está corrompida. Não quer dizer que não é um ganha-ganha. Sim, a gente entende que é um ganha-ganha. Mas seria muito melhor se a gente percebesse que aquela ação fosse de coração, né? Não fosse uma coisa de, não, eu estou fazendo porque eu vou me promover. Eu estou fazendo porque eu vou me tirar um selfie e eu vou colocar ali no Facebook ou vou gravar ali um vídeo rapidinho numa rede social qualquer e eu vou mostrar que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu sou um cara legal, né? Então a gente percebe que basicamente isso que você traz do voluntariado é uma coisa muito bacana. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa condição da satisfação íntima nesse processo do voluntariado. André, a satisfação íntima é de ver a outra pessoa fazendo aquilo que dá prazer a ela, tá? Isso me dá uma satisfação muito grande de saber que ela está bem naquele lugar que ela está. Tanto é que no voluntariado é a pessoa que procura, né? Ela vem por livre e espontânea vontade. Então, se ela veio, é porque ela quer ajudar. Quando eu faço a conversa com o voluntário, eu sempre procuro assim, saber como que é a rotina dessa pessoa, para saber se ela vai poder realmente voluntariar. Nós temos uma pessoa que entrou em contato comigo ano passado para voluntariar com a Apex, só que durante a conversa com ela, eu percebi que ela não tem tempo, nem para ela. Aí eu falei para ela, mas você vai ter tempo para voluntariar? Você não está tendo tempo nem para você. Aí ela passou uns dias, ela falou, Fátima, eu acho que não é o momento de eu voluntariar ainda. Ela pediu para segurar que ela está organizando a vida dela para poder ter disponível aquele tempo. Porque, igual você falou, é voluntário, né? E tem muita gente que leva para o lado do status, né, André? Eu sou voluntário, é status. Como eu também já tive voluntário na ONG, que eu era voluntária, que voluntariou, quando ela parou de voluntariar, ela colocou na justiça como um processo administrativo, entendeu? Aí eu, frente ao juiz, o juiz falou para a pessoa, mas como que você vai querer tirar dinheiro das criancinhas? Você foi lá, você assinou um termo voluntário. Sabe, o juiz me chamou a pessoa, porque eu era representante da ONG na época, e o juiz deu um pega nela, daí deu uma lição para a pessoa do que era voluntariado. Moral da história, a pessoa, ela não teve ganho financeiro, né? Mas ela teve ganho de uma lição, assim, para a vida. E isso, André, no final, quando a gente está falando em satisfação íntima, e a gente sabe que a pessoa está ali fazendo o trabalho dela, está doando aquele tempo dela, para mim é satisfatório, porque eu ajudei aquela pessoa, de certa forma, a encontrar esse espaço, né, onde ela quer estar fazendo esse trabalho assistencial. Porque, assim, estarmos fazendo voluntariado, e também a pessoa, quando ela está fazendo esse voluntariado, ela também está assistindo. Então, assim... Viu, Fátima? Eu queria, assim, só por causa da questão do nosso tempo, né, que você fizesse um fechamento, né, fizesse algumas considerações finais. Uhum. Então tá, André. Então, assim, por que eu vejo que isso está muito ligado à minha ProEx, né? Eu tenho, sim, bem forte que isso é da linha da minha programação essencial, porque isso me faz, assim, sentir muito bem, me sinto, assim, muito satisfeita e feliz quando eu consigo fazer atalhos com a pessoa, né? Nem que foi iniciada pela TACOM, não tem problema, depende da situação, é preciso. Mas isso está na minha programação de vida, é fazer assistência, né? E saber que isso está ajudando, fazendo um bem maior ao próximo, né? Então, para mim, isso como eu falei ali em cima, o ganha-ganha, mão dupla. Eu estou ajudando e também a pessoa está sendo ajudada, porque ela também vai prestar assistência onde ela vai voluntariar. Fátima, olha, agradecemos muito a sua participação. Eu acho que tem muito a ser falado sobre essa condição, tanto do voluntariado, da importância, sobre essa questão até da justiça restaurativa, né, esse trabalho que você faz.
Então, olha, as portas estão abertas, né? Tragam esses temas para a gente debater, para a gente mostrar isso para o público. Eu acho que sempre isso é muito importante a gente estar falando. Tá? Então, nós agradecemos e até a próxima. Agradeço muito, André, pelo convite, estou à disposição. Agradeço aos ouvintes da RCI também, agora a gente num espaço novo. Muito obrigada a todos pelo acolhimento e boa tarde a todos. Beleza, gente. Então agora nós vamos com outro bloco, né, que é justamente o Proexis no mundo, e nós vamos saber um pouco o que as pessoas andam fazendo, né, sobre o seu projeto de vida por aí. E aí já voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, eu sou Maria Madalena Esteves, honrada em participar desse Proexis no Mundo. Eu conheci a Conscienciologia em 2014, mais precisamente no dia 4 de maio de 2014, e tinha a aula experimental do curso de Projeciologia e Conscienciologia. Imediatamente eu me identifiquei com as ideias, com o que estava ali por trás, fez todo sentido para mim, e quando eu soube que os professores também estavam ali voluntariamente, isso encaixou perfeitamente em algo que eu procurava, que eu já buscava, mas não sabia ao certo o que era. E aí eu fiz, então, no dia seguinte, o CPC começaria aos fins de semana. E no dia seguinte começaria o CIP, o Curso Integrado de Projeciologia, e tem me ajudado muito. Ser voluntária me ajudou a desenvolver vários atributos, principalmente a comunicabilidade e a associação de ideias. Quando eu comecei na Conscienciologia, eu estava com muita dificuldade até de leitura, que é algo essencial para o meu trabalho. Então, me ajudou a desbloquear, a ter uma leitura mais fluida e a retomar vários projetos que até então estavam engavetados. Quando foi em 2015, eu fiz o balanço existencial e ali eu tive uma mudança total na minha carreira, né? Então eu estava atuando como advogada corporativa e ali no balanço eu tive certeza que ser professora era algo que eu sempre quis, mas eu nunca tinha levado adiante por conta da timidez. Então eu comecei a fazer ali o estudo, a preparação para ser docente de Conscienciologia, e os voluntários me ajudaram bastante a me soltar, a superar a timidez. E dali eu me tornei docente em Conscienciologia e logo veio a possibilidade de me tornar docente também em graduação. Na época eu consegui ter a coragem de sair de um emprego, né, como advogada corporativa, que eu não estava me sentindo no meu lugar. Então eu consegui a força adequada para fazer essa mudança e ir ao mestrado, algo que também para mim parecia algo muito distante, mas eu consegui, né, nessa época. E hoje então eu vejo que a minha programação existencial tem muito a ver com essa divulgação de uma nova visão, uma nova forma de ver o direito como algo que nos ajuda a regulamentar, a construir relações sociais melhores. Fazendo link aí com a paradireitologia, que eu descobri também no final de 2014. O primeiro contato que eu tive foi em 2015 e os voluntários me acolheram também, me tornei voluntária da Juriscons e daqui para frente cada vez mais divulgar essa nova perspectiva do direito como algo existencial, algo que nos ajuda a viver melhor em sociedade. Obrigada. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bom, gente, e aí? Vocês gostaram do programa? Gostaram dessa história, né, da Fátima? Então a gente vê quantas pessoas ali caladinhas, elas estão fazendo a sua parte, estão mexendo com o voluntariado, estão ajudando os outros. Então tudo isso é muito importante, né? E você já parou para pensar no poder, na força do voluntariado? Quanto que isso pode ajudar uma sociedade, né? A gente sempre pergunta, fala assim, olha, o que eu posso fazer? Qual que é a minha parte? Né? Aonde eu posso ajudar? Eu tenho certeza, se você chegar e se predispor, alguma coisa vai encaixar no seu perfil, naquilo que você já aprendeu, naquilo que você pode oferecer para os outros. E com certeza vai fazer diferença não só para você, mas para as pessoas em que você vai ajudar.
Gente, a gente gostaria que vocês continuassem com a programação da RCI, continuassem conosco. A RCI está sempre ao seu lado. E sábado que vem, esteja ligado, convide os amigos, divulgue o nosso programa e participe então do programa Projeto de Vida. Participe, a gente sempre está aqui no Facebook respondendo também, fazendo as perguntas que vocês colocam. Bom final de semana e até sábado que vem.